Olá, pessoal, tudo bem? Professora Vivian Cristina, sejam bem-vindos à nossa revisão de direitos humanos para a prova do Ministério Público de São Paulo. São quatro questõezinhas que fazem a diferença, não é? Então, vamos buscar garantir essas questões na prova de vocês. Trouxe aqui um resuminho que será compartilhado para vocês acompanharem a nossa revisão. Vou deixar aqui algumas dicas de leituras, de vídeos para vocês assistirem para gabaritarmos direitos humanos nessa prova. Deixo aqui as redes sociais, tem muita coisa lá no Instagram, no YouTube, que pode ajudá-los também, fazer alguma revisão sobre algum tema que estejam procurando. Então, dei uma olhada aí e nós vamos começar com uma distinção básica. Isso aqui, inclusive, já caiu na prova do Ministério Público de São Paulo. Uma questão muito simples, um tema bastante simples, mas que pode ser a própria questão da prova. Estamos falando de uma distinção relevante quando nós estudamos direitos humanos e direito constitucional. É importante compreendermos que os conceitos de direitos humanos e direitos fundamentais não são sinônimos, não são expressões sinônimas. Quando nós falamos de direitos humanos, estamos falando de direitos previstos em documentos internacionais, então, estamos falando de uma ordem internacional de proteção. Enquanto, quando pensamos em direitos fundamentais, estamos falando de um conjunto de direitos previstos na ordem interna de cada país, na Constituição de cada país. Por mais que esses conceitos sejam cada vez mais próximos, e já temos autores que criticam essa distinção, em provas objetivas, continuamos fazendo essa distinção entre direitos humanos e direitos fundamentais. E já aproveito para dizer que eu não posso estudar direitos humanos usando o mesmo princípio orientador que nós usamos no direito constitucional. Porque em direito constitucional nós trabalhamos com uma ideia, uma lógica de hierarquia das normas, e dentro dessa hierarquia tenho ali uma ideia de pirâmide normativa, não é? Com a Constituição Federal no topo, sendo que todas as normas, os atos devem respeito a essa Constituição Federal. A partir daí, realizamos um controle de constitucionalidade das normas. Essa é a lógica do direito constitucional. Em direitos humanos, a lógica é diferente. Nós temos um princípio regente no estudo da matéria que deve ser considerado, que é o princípio pro homine ou pro persona, ou seja, enquanto no direito constitucional, em um caso de eventual conflito ou colisão de normas, eu tenho que utilizar, devo utilizar um princípio de hierarquia, aqui em direitos humanos, em uma situação dessa, então, em um eventual conflito, ou entre normas protetivas de direitos humanos, ou entre uma norma interna e uma norma internacional de proteção de direitos humanos, eu vou trabalhar com o princípio pro homine ou pro persona. Não importa a hierarquia, não interessa a hierarquia dessa norma. Interessa buscar a norma mais protetiva, a norma mais favorável. E eu não sei, a priori, se essa norma será a norma internacional ou a norma interna. Vai depender do caso concreto, não é? Eu vou analisar no caso concreto qual norma deve prevalecer. É aquela que for mais protetiva. Então, vejam, mesmo se eu estiver diante de um conflito entre uma norma constitucional e uma norma que esteja em um tratado, que é apenas uma norma supralegal, eu posso escolher a norma supralegal, apesar de ela ser hierarquicamente superior, se essa norma supralegal for a mais protetiva. Então, essa é a nossa lógica. E essa lógica ajuda muito na hora de responder e acertar questões, certo? Então, direitos humanos e direito constitucional são matérias próximas, mas regidas por princípios distintos. Dentro da teoria geral dos direitos humanos, também é importante reforçarmos as características desses direitos, e muitas vocês já conhecem pelo estudo dos direitos fundamentais. Então, estamos falando de direitos que são universais,
devem ser protegidos a todos, independentemente de qualquer distinção, não se admite qualquer discriminação pelo simples fato de sermos pessoas, de sermos dotados de dignidade, que é o grande fundamento dos direitos humanos. E essa proteção, aqui no estudo dos direitos humanos no cenário internacional, ela independe de um vínculo de nacionalidade que uma pessoa possa ou não ter com o país. Então, nós protegemos a pessoa não é porque ela é nacional do Brasil, nacional de Portugal, nacional da França, ainda que ela seja apátrida, ainda que ela esteja numa situação com status de refugiada, ela merece a proteção por ser pessoa. Então, é a ideia da transnacionalidade, é uma proteção que ultrapassa esse vínculo da nacionalidade e independe desse vínculo. E nós somos muito habituados a dividir a matéria em gerações ou dimensões, já sabemos que isso é por uma questão meramente didática, para compreender que houve um longo processo de evolução histórica e de surgimento dessas dimensões de direitos, mas em direitos humanos nós temos uma característica muito clara de indivisibilidade. Essas dimensões ou gerações se complementam. Uma não se concretiza sem a outra. Então, não existe hierarquia entre os direitos, eles se complementam e eu preciso proteger todos da mesma forma para conseguir uma proteção efetiva dos direitos humanos. Então, em vários momentos, nós temos o reforço a essa indivisibilidade dos nossos direitos humanos. São também indisponíveis e renunciáveis, porque eu não posso abrir mão da dignidade humana, que é o grande fundamento desses direitos, não é? Então, existem algumas restrições parciais, temporárias, que são possíveis, mas eu jamais poderei abrir mão, dispor definitivamente desses direitos. Eles não deixam de valer com o passar do tempo, porque são imprescritíveis, ocupam um lugar central, tanto no ordenamento jurídico interno quanto no sistema internacional de proteção, pela sua importância, pela sua ligação com a dignidade humana. Então, há aqui uma centralidade no âmbito material e também no âmbito formal, porque esses direitos normalmente estão em regras que ocupam uma posição de destaque no ordenamento, seja no interno, seja no internacional. Além disso, já conhecemos, como eu disse aqui, a característica da historicidade. Houve um longo processo de afirmação histórica desses direitos e são direitos inexauríveis. Tanto que nós temos uma cláusula de abertura constitucional. À medida que a sociedade evolui, surgem novos direitos. Eles podem ser incluídos na nossa Constituição por emenda, eles podem ingressar no nosso ordenamento através de tratados internacionais ratificados pelo nosso país. Então, o fato é que nós temos uma fonte inesgotável de direitos, porque eles devem acompanhar a evolução social. Então, nós não temos uma taxatividade dos nossos direitos humanos ou dos nossos direitos fundamentais, e muitas vezes o que as bancas cobram é o significado de cada uma dessas características, isso precisa estar claro. Outro tema que é muito importante na nossa revisão é o tema da incorporação de tratados. É muito comum que tenhamos uma questão, pelo menos uma questãozinha envolvendo tratados, incorporação de tratados, controle de convencionalidade. Então, é importante lembrarmos que nós temos um tratado que é o Tratado dos Tratados, é a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, de 1969. O Brasil já ratificou e incorporou em 2009 essa convenção. E dentro da convenção, nós temos todas as regras que devem ser observadas em relação a um tratado. Trouxe aqui para recordarmos o próprio conceito. O tratado significa um acordo internacional concluído por escrito entre Estados e regido pelo direito internacional, quer conste de um instrumento único, quer de dois ou mais instrumentos conexos, qualquer que seja a sua denominação específica. Aqui no estudo de direitos humanos, essa nomenclatura nos é indiferente. Isso não é assim lá em direito internacional público, mas aqui é.
Tanto que nós usamos de forma indistinta convenção, pacto, carta, tratado, não é? Estatuto. Aqui não faz diferença. E os países não são nunca e nem poderiam ser obrigados a celebrar um tratado internacional. Quando um país ratifica um tratado, nós sabemos que ele está fazendo isso por livre e espontânea vontade. Há uma ideia de consenso, de respeito à soberania do Estado, mas a partir do momento que ele ratifica um tratado, ele assume o compromisso de cumprir. E aqui entra em cena o princípio da boa-fé. Então, ele não é obrigado a ratificar e a incorporar, mas feito isso, ele é obrigado a cumprir. Ele deve uma satisfação no cenário internacional. E uma visão que nós devemos ter, especialmente aqui em direitos humanos, e muitas vezes os alunos erram questões porque não têm essa visão, é da previsão que está lá no artigo 27 da Convenção de Viena. Nós temos uma cláusula muito clara que prevê que o Estado ele não pode invocar as suas disposições de direito interno para justificar o descumprimento de um tratado. Senão, gente, para que valeria um tratado internacional, não é? Quando o país ratifica um tratado, ele assume o compromisso de organizar o seu direito interno para dar conta de cumprir tudo que está ali previsto. Essa cláusula recebe um nome especial. Antônio Augusto Cansado Trindade, um grande internacionalista, doutrinador, muito relevante, que nos deixou há pouco tempo, mas temos aí o seu legado, e ele traz um nome especial aqui, estudando essa cláusula. Ele diz que nós temos aqui uma ideia do princípio do estoppel, muito parecido com o que a gente tem lá no direito civil, né? Uma cláusula que veda o comportamento contraditório. A gente traz aqui para o direito internacional e há essa ideia, esse nome especial ressaltado por ele, que seria a cláusula, o princípio do estoppel. Cada país tem as suas próprias regras acerca de incorporação de tratados. Na nossa Constituição, nós temos uma competência privativa do presidente para celebrar tratados, no artigo 84, inciso 8º, e a competência do Congresso Nacional, que é uma competência exclusiva, lá no 49, inciso 1º, o Congresso tem que referendar esses tratados que são assinados pelo presidente da República. Que nós percebemos então? Não é possível, sem essa conjugação de vontades entre executivo e legislativo, que o Brasil incorpore um tratado. Nós temos a participação dos dois poderes, não é? Isso nos leva a uma teoria que é conhecida como teoria dos atos complexos ou da junção de vontades. Nós unimos a vontade do executivo e do legislativo para que seja possível essa incorporação de tratados. Então, vamos revisar aqui as fases do processo de incorporação. Iniciamos com o executivo, que negocia, participa da negociação, conclusão e assinatura do texto. A assinatura é um aceite precário e provisório, ainda não nos vincula formalmente, mas já significa que pretendemos incorporar aquele tratado. Então, lembrem-se que é vedado o comportamento contraditório. A mensagem do presidente, depois que ele assina, é encaminhada ao Congresso Nacional e o Congresso vai analisar e, se eventualmente aprovar o texto, promulga um decreto legislativo, devolve para o presidente, que tem a função de ratificar o tratado internacional. A partir da ratificação, ele já produz efeitos internacionais, já estamos obrigados perante os outros países, mas o STF exige mais uma fase, que é a promulgação do decreto presidencial. Então, para o Supremo, preciso de 4 fases na incorporação dos tratados. Lembrem-se que só depois da promulgação do decreto presidencial é que, segundo o STF, esse tratado também estaria apto a produzir os seus efeitos internamente. Isso é muito criticado pela doutrina, mas todos reconhecem e enxergam hoje essas 4 fases porque elas estão aí, né? Não dá para negar. Quanto ao status desses tratados internacionais, o STF adota uma teoria que também costuma cair em provas, é a tese do duplo estatuto.
Então, o Supremo diz hoje que quando nós olhamos para os tratados internacionais de direitos humanos, nós enxergamos dois caminhos possíveis. Ou eles terão status de emenda constitucional, se passarem pelo procedimento do parágrafo terceiro do artigo 5º e conquistarem esse status, ou, se são anteriores à emenda 45 de 2004, ou se posteriores não alcançarem esse status, serão normas supralegais. Essa é a tese do duplo estatuto defendida pelo Supremo Tribunal Federal. A doutrina pensa diferente. A doutrina diz: olha, só por ser tratado de direitos humanos já é materialmente constitucional, pela importância da matéria. Se ele tiver status de emenda, ele será materialmente e também formalmente constitucional. Mas em provas costuma cair o entendimento do Supremo. Então a gente vai de duplo estatuto. Ou tem status de emenda ou são normas supralegais. Não existe tratado de direitos humanos que seja uma simples lei ordinária. E muito menos lei complementar, né? Pelo amor de Deus, ninguém vai cair na pegadinha da lei complementar. Outro assunto que é recente, foi pouco explorado em provas, nós temos um entendimento que é novo do STF acerca das denúncias, a denúncia é a possibilidade do país se retirar do tratado, né? Ele, a partir do momento que ratifica, a ratificação é um ato irretratável, mas o país tem a possibilidade de não mais participar, de se retirar daquele tratado através da denúncia. E por muitos anos a denúncia aqui no Brasil, ela foi reconhecida como um ato discricionário do presidente, apesar disso não estar escrito em lugar algum, nós tínhamos o costume que fosse assim. Até que na DI 1625 e na DC 39, o STF entendeu que não, que o presidente não pode mais sozinho denunciar um tratado internacional. Modulou os efeitos da decisão, as denúncias feitas até aqui, ok, mas a partir de agora, para que o presidente da República denuncie um tratado, qualquer tratado, não é só de direitos humanos, tem que ter a aprovação do Congresso Nacional. É a junção das vontades negativa. Se eu preciso da vontade, da junção da vontade dos dois para incorporar, faz mais do que sentido que eu precise da junção da vontade dos dois para denunciar, não é? Então, o André de Carvalho Ramos fala de uma junção de vontade positiva, lá na incorporação, e negativa aqui no momento de denúncia. Então, atenção à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal. A denúncia pelo presidente da República de tratados internacionais aprovados pelo Congresso Nacional, para que produza efeitos no ordenamento jurídico interno, não prescinde, ou seja, não dispensa da sua aprovação pelo Congresso. Muito bom para cair, não é? E mesmo naqueles casos em que houver aprovação do Congresso, ainda vai ser possível um controle judicial para verificar se não estamos tendo ali, se não se verifica ali uma violação ao princípio de proibição do retrocesso, certo? Especialmente naqueles tratados que têm o status de emenda, não é? Não podemos perder direitos. É daqui para frente. Um país não pode retroceder em relação às suas conquistas, aos direitos já assegurados. É o grande princípio da proibição do retrocesso ou do efeito cliquet que deve ser também observado. E ainda nessa temática dos tratados, e aqui vai uma aposta de questão, nós temos o famoso controle de convencionalidade, um conceito muito completo é trazido pelo ACR, consiste na análise da compatibilidade dos atos internos, comissivos ou omissivos, em face das normas internacionais, e quando eu falo de normas internacionais, podem ser tratados, costumes internacionais, princípios gerais de direito, atos unilaterais, resoluções vinculantes de organizações internacionais, não é? Então, eu vou verificar se os atos internos estão de acordo com esses tratados, com essas normas internacionais. E esse controle de convencionalidade, ele pode ser de matriz internacional, quando realizado por órgãos e tribunais internacionais, que o ACR chama de controle autêntico e definitivo, já que são esses órgãos internacionais que têm a última palavra, e o controle de matriz nacional, que é o provisório ou preliminar,
que é aquele realizado dentro de cada país. Gente, e aqui no seguinte sentido: quem é que pode dizer da melhor, ter a última palavra, né? Dizer com mais propriedade como deve ser interpretada a Convenção Americana? O Supremo ou a Corte Interamericana? É claro que é a Corte, porque se a gente dá esse poder para o Supremo vai dizer de uma forma, o Tribunal Constitucional na Argentina, no Chile, no Paraguai vai trazer de uma outra forma, vão trazer de uma outra forma, não daria certo. Por isso que a última palavra tem que ficar com o órgão, com o Tribunal Internacional. Então, é com base nessa ideia que se faz essa classificação trazida por André de Carvalho Ramos. O caso a partir do qual a Corte Interamericana traz de forma explícita na sua sentença o controle de convencionalidade, apesar de já estudarem isso muito antes, é o caso Almonacid de Arellano versus Chile em 2006. A prova do MP de São Paulo não tem esse, por hábito, não é? Nós não temos questões jurisprudenciais, mas se eles quiserem inovar, eu trouxe aqui alguns casos que marcam o controle de convencionalidade, como Almonacid Arellano versus Chile, e também casos famosos em que a corte vai direcionando esse controle, como o caso Cabreira Garcia e Montiel Flores, em 2010, em que a corte deixou claro que esse controle ele independe de provocação, ele deve ser feito de ofício pelo juiz, não é? E depois a corte disse assim: olha, e não é só o Poder Judiciário que tem essa obrigação, são todos aqueles que trabalham com a administração da justiça. Por isso, o Ministério Público deve também aferir fazer esse controle de convencionalidade, não é? Porque é uma obrigação não só do juiz, promotores de justiça, defensores públicos, delegados, todos que participam da administração da justiça têm essa obrigação. Isso foi decidido lá no caso Gelman versus Uruguai em 2013. No controle de convencionalidade interno, feito pelo próprio país, eu tenho um limite que é o próprio texto original da Constituição de 88, como ocorre no controle de constitucionalidade. No externo, esse limite não existe. Por quê, gente? Quando a corte olha aqui para nós, o nosso direito interno é mero fato. Não existe essa preocupação com hierarquia. Então, nós temos um caso muito famoso, que é o caso Olmedo Bustos, ou A Última Tentação de Cristo versus Chile, em 2001. O Chile proibiu a exibição desse filme, com base na sua Constituição, mas ele é acionado perante a corte o condena por violação à liberdade de expressão, por censura. E o Chile tenta alegar, mas isso está na nossa Constituição, essa possibilidade. O que que a corte diz? Então, altere a sua Constituição. Ela viola a Convenção Americana de Direitos Humanos, controle de convencionalidade. E quando vem em uma sentença da corte, que é definitiva, inapelável, é uma condenação, eu falo de um controle de convencionalidade compulsório, como nesse caso aqui. Todos aqueles que acontecem em casos em que o Brasil é condenado na corte, eu vou chamar de controle de convencionalidade compulsório. É o que deveria ter acontecido com a nossa lei de anistia, mas o Brasil não cumpre, não é? A corte já diz a lei de anistia brasileira viola direitos humanos. Dessa forma, não pode ser. O Brasil não dá ouvidos, não é? Então, não tivemos o mesmo comportamento que o Chile para seguir essa determinação da corte. E trouxe aqui, depois vocês revisem a classificação do Valério Mazzuoli, ele divide esse controle de convencionalidade em difuso e concentrado, e ele entende que, no controle de convencionalidade difuso, o parâmetro são os tratados de direitos humanos com status de norma supralegal, enquanto no controle de convencionalidade concentrado, o parâmetro são os tratados de direitos humanos com status de emenda, e na visão dele, os legitimados seriam os mesmos do controle concentrado de constitucionalidade e o tribunal que teria competência para realizá-lo seria o Supremo. Essa visão é do Mazzuoli, mas ela costuma ser cobrada em provas, então é importante que vocês conheçam essa classificação, tá? Lá no cenário internacional, quando a gente pensa hoje, o que que existe em termos de estrutura normativa de proteção de direitos humanos? Se a nossa proteção interna falhar, já que a responsabilidade primária é sempre do Estado,
Se ela não funcionar, eu posso me socorrer de um sistema internacional de proteção. O que que eu encontro nesse sistema internacional? O sistema global universal ou onusiano é o sistema criado a partir da ONU em 1945, pós-Segunda Guerra Mundial. Ao lado do sistema global, eu tenho um tribunal muito importante, competente para julgar crimes graves. Ele julga pessoas físicas pela prática desses crimes graves. Ele atua ao lado da ONU no sistema global, ele não faz parte da ONU. E além do sistema global, ao lado do sistema global, sem qualquer hierarquia, em uma ideia de cooperação, nós temos os sistemas regionais de proteção. Europeu, mais desenvolvido de todos, o nosso, que é o americano ou interamericano, e o africano. E uma ideia de criação de um sistema árabe e asiático que ainda não estão instalados. Nós, aqui no Brasil, participamos do sistema global e do sistema regional americano. Não é? Então, diante de uma situação de violação de direitos humanos, nós brasileiros poderíamos escolher se o país ratificou tratados tanto da ONU quanto do sistema americano, naquele caso, violação de direitos das mulheres, por exemplo. Eu posso escolher, eu quero acionar o sistema global ou o sistema americano de proteção de direitos humanos. E aqui eu coloco esses princípios que regem a relação entre os sistemas, como já disse para vocês, e ressalto que não há hierarquia entre os sistemas de proteção e nós não adotamos, muito importante, a chamada fórmula da quarta instância. Eu não busco a proteção internacional como uma espécie de recurso de uma decisão do Supremo ou do STJ. Eu busco o sistema internacional para que o Brasil seja responsabilizado por violar obrigações internacionais que ele assumiu, seja no sistema global, seja no sistema americano, tá? Então, muita atenção a isso. Não estamos falando de órgãos ou de tribunais que tenham essa competência recursal. E considero muito importante revisarmos, porque acho que teremos uma questão na prova de vocês sobre o sistema americano de proteção de direitos humanos. Como é que surge esse sistema, gente? A partir de uma organização. Se o global surge a partir da ONU, aqui nas Américas, tudo surge a partir da criação da OEA, em 1948. Também tivemos aqui uma declaração de direitos, a exemplo da Declaração Universal. Tivemos aqui uma Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, que é de 1948, veio antes da DUDH, serviu de inspiração para a DUDH, olha que legal. E como declaração é norma de soft law, é recomendação, para conferir maior força jurídica vinculante, na sequência, os estados promulgam a Convenção Americana dos Direitos Humanos, carinhosamente chamada de Pacto de San José da Costa Rica, adotada em 22 de novembro de 1969. Ela entra em vigor em 1978, quando alcança o mínimo de 11 ratificações, mas o Brasil só teve condições de incorporar a Convenção Americana depois da redemocratização do país, não é? Então, pós-Constituição de 88, em 25 de setembro de 92, nós ratificamos essa convenção e, na sequência, ainda em 92, foi promulgado o Decreto Presidencial 678 de 92. Gente, leitura obrigatória. Se tiver que escolher um documento internacional para ler, Convenção Americana de Direitos Humanos, principalmente porque ela já traz as previsões sobre comissão e corte. Temos aqui no sistema americano dois órgãos que vão realizar o monitoramento, a fiscalização, verificar se os tratados estão cumprindo a convenção. São a comissão e a corte. E a comissão, ela tem uma atuação bifronte, porque ela atua primeiro na OEA, ela já tinha funções claras na OEA desde a Carta da OEA, lá de 1948. Então, ela atua em relação a todos os países da OEA. E quando surgiu a Convenção Americana, ela ganhou mais uma competência, ela foi fortalecida e ganhou mais uma competência em relação à Convenção Americana, em relação aos países que ratificaram a Convenção Americana. Essa comissão, me perdoem, é formada por 7 membros. Os 7 membros são chamados de comissionários.
exercem um mandato de 4 anos e podem ser reeleitos uma vez. Tivemos até 2021, 2017 a 2021, a participação da Flávia Piovesan na Comissão Interamericana. Como é que essa comissão faz essa fiscalização, esse monitoramento em termos de Convenção Americana? Ela recebe petições individuais que contêm denúncias de violações de direitos previstos na Convenção Americana para os países que ratificaram a Convenção Americana. E quem pode levar essas violações, essas denúncias? Indivíduos ou grupos de indivíduos e organizações não governamentais reconhecidas em pelo menos um estado parte da OEA. Tivemos aqui no Brasil vários casos em que o Brasil foi acionado perante a comissão e trouxe aqui casos famosos e um bastante atual, que é o caso Maria da Penha, o caso da Simone André Diniz. O Brasil foi responsabilizado por racismo institucional e isso envolve o estado de São Paulo. Então, é um caso muito interessante se eles quiserem inovar e cobrar caso, Simone André Diniz. E, recentemente, o Brasil sofreu uma condenação na corte em uma situação muito parecida, que foi o caso da Neuza dos Santos e da Ana Ferreira Gomes. O Brasil foi condenado na corte por racismo institucional, também envolvendo o estado de São Paulo. Então, são casos que nos chamam a atenção. Daqui a pouco vou passar os da corte. E o caso Boate Kiss, que chegou recentemente lá na comissão, ainda nem temos os relatórios, a publicação, mas ele chegou na Comissão Interamericana. Em situações graves, urgentes, com risco de dano irreparável, isso não está na Convenção Americana, mas está no regulamento da comissão. A comissão pode solicitar ao país que adote medidas cautelares, atenção ao nome, cautelares. Quais os requisitos? Graves violações de direitos humanos, uma situação urgente com risco de dano irreparável, para fazer cessar a violação. Nessa mesma situação aqui, a corte também pode agir, mas as medidas da corte vêm com caráter impositivo e são chamadas de medidas provisórias. Estão previstas na Convenção Americana. Então, guardem esses nomes: medidas cautelares da comissão, medidas provisórias para a Corte Interamericana. Por falar em corte, temos o mesmo número de componentes, são 7 juízes, mandato um pouco mais longo, de 6 anos, admitida uma reeleição. Só quem pode acionar a Corte Interamericana? Os estados e a comissão. Indivíduos não têm acesso direto à corte. Indivíduos não têm acesso direto à corte, como acontece no sistema europeu de proteção de direitos humanos, não é? E em alguns casos no sistema africano. Aqui para nós não acontece. Os casos, para chegar até a corte, obrigatoriamente, eles têm que passar pela Comissão Interamericana. É ela que prepara tudo. E temos até a possibilidade de um estado acionar o outro na chamada comunicação interestatal. Mas isso não vale para o Brasil, porque ele não aceita como forma de monitoramento a comunicação interestatal. Mas mesmo quando a iniciativa vem dos estados, tem que passar pela comissão. É a comissão que prepara tudo, tá? E a corte exerce dupla função, dupla competência, contenciosa no julgamento desses casos e também consultiva. Ela emite as famosas opiniões consultivas. E temos várias sobre diversos assuntos. Isso é cada vez mais, está cada vez mais presente no nosso direito interno. Por exemplo, a opinião consultiva número 4, que envolve a proteção de direitos da comunidade LGBTQIA+. A Corte reforça que os países devem assegurar direitos igualmente, sem qualquer tipo de discriminação, que não é devida à exigência da cirurgia de redesignação para alteração do nome. Felizmente, a jurisprudência do Supremo está alinhada com essa opinião consultiva número 24. Para fecharmos, eu fiz aqui uma listinha dos casos em que o Brasil já foi condenado na corte, para vocês darem uma olhada. E vou deixar aqui um link
eu tenho gravado lá no meu canal do YouTube cada um desses casos. Eu comecei, ainda não concluí, tá? Tem vídeos lá mais antigos, se vocês procurarem casos contra o Brasil na corte. Já temos, acho que até o caso do Gabriel Salles Pimenta, temos a gravação de uma forma bem resumida, mas dá para vocês assistirem para pegarem os primeiros casos. E no meu canal do Telegram, eu sempre posto esses casos mais novos, também tem resuminho lá, só para vocês não irem sem ter notícia, reforçando. Se por acaso tivermos uma mudança no perfil da banca, porque não é de praxe cobrarem, mas vai que cobram, né? Então, quem quer fazer uma revisãozinha dos casos, eu vou deixar aqui esse link. Eu criei uma playlist, eu comecei a comentar cada um deles, ainda estou no início, mas isso pode ajudar. Apostas, para fecharmos aqui a nossa aulinha de revisão, está muito em voga o tema da justiça de transição, que está expresso no edital de vocês. Justiça de transição é a justiça que deve acontecer na passagem de um Estado ditatorial para um Estado democrático. Nós temos que organizar a casa, resolver as coisas, e ela envolve uma responsabilidade penal, isso é muito importante. Ela envolve um realinhamento em relação a valores, não é? Isso não foi bem feito aqui no Brasil, porque a nossa lei de anistia foi criada de forma a impedir a responsabilização dessas pessoas que praticaram crimes na época da ditadura. E o Brasil já foi condenado por isso na Corte Interamericana. Destaque para o caso Gomes Lund, e esse já está lá no canal. E para o caso Vladimir Herzog, duas situações em que a corte diz a lei de anistia viola a Convenção Americana, não pode ser aplicada. Infelizmente, ela continua vigente. O Brasil não cumpriu essa determinação da corte até hoje. Então, atentos a isso, com o filme Ainda Estou Aqui, é um tema que está ainda mais em voga, né? Temos uma DPF que é a 320, que nós devemos acompanhar, porque o Supremo já disse em uma DPF anterior que a lei de anistia teria sido recepcionada pela Constituição, mas temos uma nova provocação e está na DPF 320, ainda não foi pautada para julgamento, mas nós precisamos acompanhar para ver se teremos alguma mudança de posicionamento. O Supremo não quer entrar nisso porque ele diz que é uma questão política, né? Então ele preferiu se abster. E outra aposta, leiam a Lei 10.216 de 2001, porque ela sempre cai na prova de vocês, né? Eu foquei aqui na nossa revisão em pontos que são mais típicos do direito internacional dos direitos humanos, mas, obviamente, leiam as leis que estão expressas no edital e as recomendações e resoluções do CNMP, porque isso também cai, não é? Então, espero que vocês tenham aproveitado a nossa revisão e que eu tenha acertado alguma questãozinha aí da nossa prova. Depois me contem como é que vocês se saíram. Nós vamos avaliar se há alguma possibilidade de recurso. Desde já desejo uma excelente prova para todos vocês. Grande beijo, fiquem com Deus.